Vamos continuar com a palavra do presidente? Ele Depois descartou... a gente vai comentando item por item, Carlinha. Exatamente. O assunto hidroxicloroquina, né? Essa comparação surgiu, mas o presidente da República descartou. Agora, as vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, né, e o malefício ser maior do que um possível benefício. Mas isso vale para remédio e vale para vacina, presidente. Essa necessidade de comprovação e a necessidade de eficácia vale para as duas coisas. O senhor tem razão, a comparação não vale. Bom, primeiro, inalar, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Como ele usou 2 vezes de maneira errada essa palavra ontem na entrevista, disse que... Não, foram 2 palavras diferentes. Ele disse que a vacina vai ser inalada no brasileiro, imagino que queira dizer inoculada, provavelmente. E depois disse, como é que ele falou? Inalar. Que o povo brasileiro não pode ser aspirado. Aí eu não entendi mesmo, porque para que o povo brasileiro fosse aspirado, alguém precisaria pegar um canudo e cheirar o povo brasileiro. Isso não faz muito sentido. Mas vamos lá. De fato, a comparação não vale. Não vale porque a cloroquina não funciona. E essa vacina pode funcionar. Então tem uma diferença brutal aí. O senhor está descartando de antemão uma vacina que, até onde sabemos, pode funcionar. Também pode não funcionar. Mas a mesma lógica vale para a vacina de Oxford, vale para a vacina dos Estados Unidos, e o presidente não usa palavras tão duras para desqualificar essas vacinas que, diga-se, estão num estágio menos avançado do que essa que está sendo produzida em parceria por esse laboratório chinês com o Instituto Butantan. Então, de fato, a comparação não vale. Só que ela é desvantajosa para o senhor. Porque o senhor, de forma irresponsável, recomendou, sim, como um garoto propaganda. O Bolsonaro usou palavras de cunho publicitário, usou um tom publicitário para falar sobre a cloroquina. Eu não vou lembrar exatamente o que ele disse, mas quando ficou doente, ele numa live tomou ali 2 doses de cloroquina, bebeu um copo d'água, olhou para a câmera e disse assim, Sheila, eu confio na cloroquina. E você? Mostrando a caixinha, né? Mostrando a caixinha. Isso é texto publicitário. Desperte o tigre em você. Eu confio na montadora tal. E você? Isso é maneira de um presidente se referir a um medicamento que não funciona. Não funciona. Donald Trump ficou doente e ele que papagaiava que tomava cloroquina de maneira preventiva, quando ficou doente mesmo, não quis nem saber de cloroquina. Tomou um coquetel de 200 remédios lá no Hospital Militar dos Estados Unidos e esse coquetel não incluía a hidroxicloroquina. O próprio Bolsonaro já parou de falar desse assunto. E agora vem falar que não, a comparação não cabe mesmo. Ela é desvantajosa para o senhor. Agora vamos lá, já dá pra gente... Vamos ouvir mais essa. Depois a gente mergulha. O presidente Jair Bolsonaro, ele rejeitou conversar com o governador João Dória. Se o secretário de saúde quiser conversar com o Pazuello, sem problema nenhum. Eu não converso com uma pessoa que usou meu nome por ocasião das eleições, começou a me atacar, visando me desgastar e assim atrapalhar a política brasileira, pensando numa futura eleição no futuro. Não dá para conversar com esse tipo de gente que não tem qualquer responsabilidade com a vida do próximo, a não ser consigo próprio. Mais politização em cima de uma doença e de uma vacina, impossível, né? O presidente da República se negando a conversar com um governador, independentemente de partido, independentemente se trata de um adversário político, se vai ser em 2022, se não vai ser, pouco importa. Um presidente que se nega a conversar com um governador a respeito de um assunto fundamental no meio de uma pandemia. É triste, não pode um presidente da República se comportar dessa maneira. O que a gente está fazendo aqui é colocar muito a bola no chão. Primeiro, e antes de mais nada, não há uma vacina até aqui. Não temos uma vacina. Todas elas estão bastante avançadas, estão na fase 3 dos testes, mas não há uma vacina. Então, o que disse o presidente da República ao se referir a essa vacina chinesa, mas dizendo não vamos adquirir porque ela não tem segurança e eficácia comprovadas, o mesmo vale para todas as outras vacinas que estão exatamente no mesmo patamar dos testes até aqui, ou seja, não há uma explicação
plausível até aqui por parte do presidente ou do governo federal de por que o governo abriu aquele crédito extraordinário de quase 2 bilhões de reais de investimentos para viabilizar a produção e aquisição de milhões de doses da outra vacina, a da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Essa também não tem comprovação ainda científica de segurança e de eficácia, assim como a outra vacina. Então, se houve dinheiro e se houve um compromisso de comprar essa, por que não a outra? Se refere o presidente a ela como vacina chinesa? Não, como vacina do governador João Dória. Não, ela é vacina do Instituto Butantan. O Megali acabou de falar isso aqui. Instituto referência em todas as outras vacinas que são distribuídas para todo o país. E só um último aspecto aqui, Megali e Carla. Houve um protocolo de intenções, a gente falou aqui, protocolo assinado pelo Ministério da Saúde, né? Dizendo que havia intenção da aquisição dessas vacinas. Portanto, não houve distorção de ninguém a partir do que foi decidido nessa reunião. Lá está muito claro, protocolo de intenções. O que disse o presidente, e deixa tão claro que não houve distorção, é que ele mandou cancelar esse protocolo. Porque ele não tem nenhuma intenção, né? Havia uma intenção, ele mandou cancelar, portanto não houve distorção. O que houve foi uma desautorização em cima do ministro da Saúde, como a gente falou ontem. Triste, muito triste que a gente esteja falando de palanque político em cima de vacina, que não é de direita, não é de esquerda. E ela ainda não tem. Sheila, ela ainda não existe, infelizmente. Sheila, Carla, o Bolsonaro oficializou a posição dele por meio de 2 tweets. São 2 tweets que deveriam ser enquadrados e colocados na parede de um museu para que a gente lembre desse dia 21 de outubro de 2020 como um dos muitos dias da infâmia no Brasil. Porque e sinto muito. Você tá pegando no pé do presidente Bolsonaro. Ora, a gente estava elogiando ontem. Né? O que a pessoa que ligou o rádio aqui na Band News FM ouviu ontem, dessas mesmas bocas aqui, foram elogios. Quando o presidente toma uma atitude diametralmente oposta, aí é regra de 3, obviamente ele vai ser criticado. Então, se isso lhe ofende de alguma maneira, eu lamento que alguém se sinta ofendido com críticas a um presidente que faz o que o Bolsonaro fez ontem. Mas é nossa obrigação. O que escreveu o Bolsonaro? Vamos lá, ponto por ponto. A vacina chinesa de João Dória. Não é de Dória, não é chinesa. Para meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser, caixa alta, comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Bom, essa lógica, a gente já disse, não valeu para cloroquina, não valeu para Anitta, que foi apresentada de qualquer jeito, de uma maneira anteontem, segunda-feira. A gente vai tentando uma hora certa. Segunda-feira, pelo ministro Marcos Pontes. Então agora a lógica vale, mas ótimo. Ninguém está propondo que alguma vacina seja apresentada à população sem comprovação científica. Uhum. A primeira agulha que furará o primeiro pedaço de epiderme de um brasileiro só o fará quando tivermos toda essa comprovação. Agora, por que o Bolsonaro é tão rigoroso com essa vacina e com as demais não? Eu ia dizer que é um mistério, mas não é um mistério. É uma campanha anti-China. É mais um episódio de sabugice desse governo. Não vou nem dizer aos Estados Unidos, a Donald Trump, que está há 2 semanas de eventualmente perder uma eleição. E a gente lá pendurado no saco do cara, numa relação que não nos trouxe nenhum benefício nos últimos 2 anos, muito pelo contrário, e na qual, por algum motivo, a gente continua se rastejando para o presidente dos Estados Unidos, que eventualmente pode não ser o mesmo daqui a 2, 3 meses. Por quê? Aí sim, aí é um mistério. Segue o texto. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém, não mesmo. Não há a menor intenção de que o povo brasileiro sirva de cobaia para alguém. A gente tem voluntários. Uhum. Aqui no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nessa fase de China. Testes, né? Na Inglaterra tem gente que está sendo contaminada de propósito. Uhum. Se o Bolsonaro entende que isso significa ser cobaia, então tem pessoas sendo cobaias também da vacina em que ele aposta. A vacina inglesa. Que conversa é essa?
Não se justifica, segue, um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Bom, horas depois, o Ministério da Saúde anuncia um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou a sua fase de testagem, que é a vacina britânica. Diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. A única frase em que Bolsonaro não mente ou não distorce a realidade é essa última, em que ele simplesmente anuncia a decisão dele. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. Bolsonaro tá subindo em pilhas de mortos para fazer política. Ah, então vocês estão do lado do João Dória? A gente deu porrada no João Dória aqui anteontem, quando ele veio gratuitamente com aquele papo de que ele vai obrigar as pessoas a se vacinarem em São Paulo. A gente criticou a contraproducência, a gente criticou o assodamento, a pressa, o componente político em uma declaração como essa de João Dória. Então aqui todo mundo apanha. Agora, quem faz política abertamente, de uma maneira pornográfica, subindo em cima de pilhas e pilhas de corpos de brasileiros, vai apanhar feio nessa emissora. Seja João Dória, seja Bolsonaro, seja quem for. E ontem foi um dia que merece ficar guardado na infâmia da história política brasileira.